Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Vai lá para o 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Essa passagem é uma passagem conhecidíssima de todos. Acredito que aqui todos já leram essa passagem onde Jesus cura um paralítico. Aqui fala que nesse lugar, aqui no tanque de Betesda, ia para lá muitos enfermos, porque eles acreditavam que de certo tempo, alguns falam que era até no final do ano, que de certo em certo tempo, um anjo vinha e chacoalhava aquelas águas, agitava aquelas águas, e o primeiro que entrasse dentro delas seria curado. E seria curado de tudo que ele tivesse, qualquer doença que ele tivesse ali, se ele entrasse e fosse o primeiro a cair dentro da água, seria curado. E por causa dessa crença, havia muitos enfermos paralíticos, cegos, coxos, surdos, todos iam para lá e ficavam ali atentos, esperando que aquela água, que o anjo descesse e aquela água fosse agitada e ele pudesse, em primeiro lugar, correr e pular ali dentro. Mas diz a palavra aqui que havia um homem que já há 38 anos estava paralítico, há 38 anos ele estava enfermo, e ele ficava ali deitado na sua cama, esperando que aquela água fosse agitada e que ele pudesse entrar naquela água. Se você olhar para a situação desse homem, eram 38 anos. Era praticamente uma vida toda. 38 anos, enfermo. E diz a palavra que ele disse que não tinha ninguém que o jogasse ali dentro daquela água. Agora você já imagina. Era difícil a situação que aquele homem estava vivendo. Aquele homem estava vivendo uma situação impossível, porque ele já sofria ali com aquela doença. Às vezes nós reclamamos de uma dor de dente, uma dor de cabeça, que tudo é dor, lógico. Às vezes nós reclamamos de uma dor que nós temos e nós tomamos um remédio e ela passa. Ou então, melhor ainda, nós pedimos oração para o pastor e a dor passa. Não é verdade? Acontece. Nós já reclamamos. E esse homem, 38 anos, numa cama. Quantas pessoas que quando estão dentro de um hospital pedem a morte? Eu fiquei lá em Minas 3 dias internado, para mim foi o terror do terror. Eu fiquei tão feliz que Deus foi lá no hospital e falou comigo, com 3 dias. Imagine, 38 anos. Isso era terrível e aquele homem vivia aquela aflição.
E ainda para ajudar, ele ainda passava a humilhação de ninguém ajudar ele. Ninguém ia ajudar ele. Ele não tinha ninguém que empurrasse ele dentro da água. Teve aquele paralítico que os seus 4 amigos, vocês vão lembrar da passagem, que os seus 4 amigos pegou ele numa cama, levou até o telhado da casa onde estava Jesus, abriu o telhado e desceu ele. Ele tinha 4 amigos para levar. Esse não tinha ninguém. Ele estava ali sofrendo. E ele não estava sozinho, havia uma multidão que também estava sofrendo junto com ele. Ele não era o único. Ele não era o único que estava ali naquele lugar, esperando ser curado, esperando a água ser agitada e ele ser curado. Ele não era o único, tinha mais. Mas diz a palavra de Deus que Jesus, como bom judeu que ia às festas, ali, Jesus foi, e diz a palavra que Jesus foi diretamente ao encontro dele. A palavra de Deus diz que Jesus não passou a cura você outro. Você aqui há 38 anos. Não. Diz a palavra de Deus que Jesus foi diretamente a ele, falar com ele, passou pelos outros e foi direto a ele. E quando ele chegou perto daquele homem, vocês conhecem a palavra, quando Jesus chegou perto daquele homem, falou: o que você quer? Quando Jesus chegou perto dele, perguntou para ele assim: o que você quer? Quer ser curado? Você quer ser curado? Agora eu pergunto para você, se fosse você, o que você responderia? Você há 38 anos sofrendo. Não, eu te dou só 2 dias sofrendo, não vou dar 38. 2 dias só para você. O que você responderia para Jesus? Se fosse eu quero, ai meu Deus, eu quero, você quer me curar? Eu quero. Eu não ia pular porque eu estava paralítica, mas eu ia ficar agitada, eu ia falar, eu quero, pega eu quero. Mas não foi isso que ele respondeu. Não foi isso que ele respondeu. Se você vê aqui, a hora que Jesus fala, no versículo 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele podia ter falado: Senhor, eu quero ser curado, porque olha, 38 anos. Vai saber se as costas desse homem não estavam cheias de feridas, de ficar deitado. Vai saber se esse homem já não fedia, porque talvez ele não conseguiria, não é como hoje, uma facilidade que tem para alguém, você dar banho em alguém, já tem tantos, quem é enfermeiro aí, quem é médico sabe. Vai saber como esse homem estava sujo, debilitado, como estava a vida desse homem. Só que ele não conseguiu responder o que ele deveria responder. Ele não conseguiu falar: sim, Senhor, eu quero ser curado. Alguns falam assim, mas ele não conhecia Jesus. Tudo bem. Ele podia não conhecer Jesus, mas a fama de Jesus era muito grande. A fama de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, ressuscitava. Mas ainda assim ele não respondeu para ele que ele queria ser curado. Muitas vezes nós vemos falar muito de como é maravilhoso esse milagre, e ele é maravilhoso esse milagre, mas o que Deus me chamou a atenção nessa passagem foi a atitude deste homem. A atitude desse homem, que ele foi contar o caso, sabe? Sabe por que eu não fui curado? Porque eu não tenho ninguém que me ajuda. Sabe por que eu não fui curado? Porque não tem uma pessoa que me pegue e me jogue dentro da água. Olha, eu vou agora aqui pensar um pouco. Ele poderia falar assim: olha, eu não fui curado,
Sabe por quê? Porque eu sou sozinho. Sabe, eu não fui curado, porque quem está do meu lado, ela podia ser tão boazinha, ela sempre está comigo, mas cadê que ela me empurrou dentro da água? Ela não me empurrou. O meu marido, ele não me empurrou, não me jogou dentro da água. O meu filho não fez nada. Cadê que meu filho me pegou e jogou eu dentro da água? Para mim ser curado. Olha, são 38 anos. O povo tudo em volta desse tanque aqui me conhece. Os meus vizinhos sabem quem eu sou. Os meus amigos sabem quem eu sou, por que ninguém me jogou dentro da água. Já era para eu estar curado, Faz tempo que era para eu estar curado. Mas ninguém fez nada. Ninguém fez nada por mim, ninguém me empurrou, não me colocaram. Olha, eu já vi esse anjo vir aí, tantas vezes. Isso é o que eu estou pensando aqui. Olha, eu já vi tanta essa água ser agitada. E eu estou aqui ainda. Mas aquele homem, ele não conseguia, ele estava tanto com seus olhos fitados que ninguém o ajudava. Ele estava tão preocupado em culpar alguém pela sua doença. Ele estava tão preocupado em pôr a culpa em alguém que não havia lhe ajudado, que ele não conseguiu reconhecer quem estava na sua frente. Ele não conseguiu reconhecer que era o Filho de Deus que estava ali na frente dele. Ele não conseguiu ver que Jesus passou por um doente, passou por outro e foi nele. Ele não conseguiu ver que Jesus estava vendo ele. Porque a mente dele, os olhos dele estavam fitados na situação. Ele estava só pensando que não tinha ninguém para ajudá-lo. E ele não conseguia enxergar que a bênção dele tinha chegado, Alamás. Ele não conseguia enxergar que a vitória dele tinha chegado aquele dia. Que a oportunidade dele tinha chegado aquele dia. Que Deus havia olhado para ele naquele dia, que as suas orações tinham sido atendidas. Ele não conseguia ver. Havia um sentimento, ai, coitado de mim. Sei que não era fácil, eu não queria estar no lugar dele. Eu não queria estar há tanto tempo enferma como ele estava enfermo. Mas naquele momento ele só pensava, coitado de mim. Não tem quem faça nada por mim. E o Filho de Deus ali do lado dele perguntando, quer ser curado? Quer ser curado? Você quer receber a sua vitória hoje? É hoje que você quer ser curado? E ele não conseguia ver. Porque os seus sentimentos só estavam naquilo. Mas ainda assim Jesus teve misericórdia dele, mas ele não conseguia enxergar. Quantas vezes nós estamos com a nossa mente igual deste homem? Quantas vezes que nós estamos com os nossos corações do mesmo jeito com esse homem? Eu estou passando por uma luta, pastora, mas eu quero contar, eu não quero pedir oração para você me ajudar, não. Eu quero contar para você quem foi que pôs eu nessa luta. Eu quero contar quem foi que fez isso comigo. Eu quero contar quem foi que me bateu.
Eu quero contar quem foi que me empurrou, eu quero contar. E era isso que aquele paralítico queria contar para Jesus. Olha, porque não tem quem me ajuda. Olha, porque não tem quem faça nada por mim. E o Senhor, como me chamou a atenção, está chamando a atenção da igreja hoje. Eu quero que você pare de ficar olhando para o que aconteceu. Eu quero que você pare de ficar olhando para a situação. Mas eu quero que você lembre que você tem um Deus. Muitas vezes nós estamos aqui louvando junto com o grupo de louvor e falando: meu Deus é bom, o meu Deus é tremendo, como nós cantamos, Ele é poderoso nas batalhas, como Ele é, quem é como nosso Deus. Mas quantas vezes sai só da boca para fora? Esses louvores precisam ser orações cantadas. E muitas vezes nós estamos no nosso mundo, sabe qual é o nosso mundo? O mundo que não libera perdão. O mundo que não libera perdão. Enquanto eu não ver Deus fazer alguma coisa com aquele que me machucou, misericórdia. Misericórdia. Porque muitas vezes, aliás, muitas não. Todos os dias, Deus nos dá chance. Todos os dias, Deus nos dá chance de ser restaurados. Todos os dias, Deus nos dá chance de ser curado, de ser moldado. Olha, meu querido, eu quero te dizer uma coisa. Eu sou injusta. Todos que estão aqui não sabem fazer justiça. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que faz. Talvez você não sabe o porquê da situação que você está vivendo, mas o Senhor sabe. E eu quero te dizer, Deus não deixa você passar nada que você não aguente. Deus não deixa você passar nada que você não suporte. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. Se você acha que você ama muito o teu filho, Deus ama muito mais do que você. Se você acha que você ama a tua esposa, eu quero te falar, Deus ama mais ela do que você. Se você acha que você ama muito o teu esposo, Deus ama mais ele do que você. Eu já dei alguns conselhos para solteiros, e eu falei assim, se você for procurar uma esposa ou um esposo, ele tem que amar mais a Jesus do que você. Porque se ele amar você mais do que a Jesus, você está perdido, pode parar. Nem comece. Porque se você casar com alguém que ama mais a Jesus do que você, aí você vai ser feliz. Aí você vai ser feliz, porque antes dele fazer qualquer coisa com você, ele vai lembrar de Cristo. Ele vai lembrar de Cristo. Se você é uma irmã, o teu esposo, se ele amar mais a Cristo do que a você, ele vai cuidar de você como Cristo cuidou da igreja. E se você tem uma esposa que ama mais a Jesus do que a você, ela vai se submeter a você como a igreja se submete a Cristo. Assim vai ser. Nem sei porque estou entrando nesse assunto. Mas assim vai ser. Assim vai ser, sabe por quê? Porque a gente vê essa guerra que casamento não dá mais certo, né? Pastora, não dá mais certo, sabe por quê? Não dá mais certo porque as mulheres estão sendo submissas a homens que não amam a Cristo. E homens têm suas esposas que não amam a Cristo. Por isso que na hora de casar, solteiros, olhe bem. Você não vai olhar, é morena, é loira, não é isso que eu estou mandando olhar, não. Você vai olhar se ele ama verdadeiramente a Cristo. Se ela ama verdadeiramente a Cristo. Se ela serve a Deus realmente. Se ela trata bem como Deus mandou. Filhos, honra seu pai e sua mãe. Ela está honrando o pai e a mãe dela, ele está honrando.
Então pode seguir em frente. Se não, toma cuidado, você vai sofrer depois. E muitas vezes nós não sabemos disso. E voltando aqui, muitas vezes nós não queremos liberar perdão. A Bíblia diz que depois, aqui em João, diz que depois que esse homem foi curado, Jesus, na hora, não ficou perto, porque começaram com aquele negócio que não podia curar no sábado e tal, e já queriam matar Jesus, então Jesus saiu. Mas depois Jesus, quando encontrou este homem no templo, ele disse assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você conhece a luta procurada? Ai, meu Deus. Você conhece a provação e a luta procurada? Tem tanta gente vivendo luta procurada. Sabe o quê? Ele procurou a luta para ele. Ele procurou a luta para ele. É que nem eu estava falando a respeito do casamento. Às vezes você procura um casamento ruim. Você procura ele. Tem gente com lutas que ele mesmo fez. Ele mesmo procurou. Porque Jesus diria isso para ele, e ninguém da família daquele homem estava ali para ajudar. Ninguém da família daquele homem estava ali para o empurrar nas águas. Ninguém estava ali com ele. Muitas vezes nós, seres humanos, hoje Jesus está, né? Muitas vezes nós, seres humanos, nós temos uma mania de procurar um culpado para as nossas situações. Nós temos a mania de procurar alguém para pagar pelo que eu fiz. Ah, você é culpado, deve estar assim. Mas será que Jesus é diferente? O mesmo Deus que trabalha pelo irmão Felipe, ele trabalha pela irmã Priscila, e não há diferença para Deus. Aí cabe só a eles, cada um deles com Deus. Mas Deus é a favor dos dois. Deus, ele se move. Deus, ele ouve as nossas orações. Deus, ele sabe aquele que é fiel. Eu posso estar aqui bonitinha falando, mas é Deus que conhece o meu coração e sabe quem é a missionária Rose. É Ele que sabe quem eu sou. Eu posso dar uma de bonitinha, eu posso vir em todos os cultos, eu posso andar com a Bíblia debaixo do braço, eu posso fazer o que for, mas é Deus quem conhece o meu coração. Ele é que sabe se eu sirvo a Ele de verdade ou não. Eu posso enganar todo mundo, mas eu não engano a Deus. Eu não engano a Ele, porque Ele é conhecedor. Então é tempo de eu mudar a minha mentalidade. É tempo de eu mudar, é hora de eu começar a ter um relacionamento com Deus, eu e Deus. Porque que a salvação é individual, porque é um negócio meu e Deus. Não adianta, ninguém vai me levar para o céu. O meu marido pode me amar como for, ele não me leva para o céu. Meu filho, minha esposa, não vão me levar para o céu. É eu e Deus. E nós precisamos tomar um posicionamento diante de Deus. E recorrer. As pessoas têm muita mania de falar, você tem uma obrigação comigo. Pode ter uma pequena obrigação comigo, meu marido e meu filho. Mas nós temos essa mania, fulano tem obrigação, não tem obrigação nenhuma. Sabe, e nós precisamos deixar de ser esse coitadinho. Quando nós começamos a deixar de ser coitadinho e saber que coitado é quem não tem Jesus. E infelizmente, coitado é quem não tem Jesus. Tem horas que eu vejo a situação tão difícil e eu falo assim, meu Deus, como que as pessoas aguentam viver sem Jesus nesse mundo? Eu fico perguntando, como é que aguenta? Porque estão cego mesmo, senão não aguentaria. É nós que precisamos nos posicionar. A nossa conversa é com Deus. A nossa conversa não é com o irmão. O pastor vai orar por mim,
Mas quem tem que falar com Deus sou eu. O pastora vai pedir por mim, mas quem tem que pedir pela minha vida sou eu. Pode ser, e eu acredito nisso, porque eles cuidam de igrejas, esse chamado pastoral, eles podem levantar de madrugada e orar por mim, mas quem tem que levantar de madrugada sou eu. É eu que preciso orar. Eles podem buscar me ajudar, eles vão me ajudar, mas quem tem que ir sou eu. Nós precisamos desse amadurecimento e parar com isso de sofrer. Eu não sei o que Deus está querendo fazer. Rosimeire, isso passou por mim primeiro, viu? Nós precisamos amadurecer no nosso relacionamento com Deus. Passamos dificuldades, passamos. Me fez lembrar, nós estávamos ali na casa da pastora, uma bênção, um chá ali com as mulheres. E eu estava lembrando de algo que nós discutíamos ali, que nós precisamos ouvir a voz de Deus, que nós precisamos de ver o que Deus tem conosco. Nós não podemos ficar culpando outras pessoas. Às vezes eu estou assim por causa de fulano, e não é isso. E eu quero te dizer uma coisa. Quando você não libera perdão para uma pessoa, você pensa que é a pessoa que está sofrendo? É você que está sofrendo. É você que é escravo daquilo que você viveu, daquele problema que você viveu. E Deus pode mudar a situação. Eu não vou me alongar muito nessa mensagem, porque o que Deus queria mostrar era a respeito do sentimento que estava esse homem. Que ele teve a bênção nas mãos dele, e ele ainda assim não pediu o que ele deveria pedir. Mas eu queria pedir que a igreja, com licença, pastor e pastora, colocasse de pé. Eu queria que a igreja colocasse de pé. E eu gostaria que você, por alguns instantes, fechasse os seus olhos. Deixa que os obreiros que vão ficar na porta vão ficar de olho aberto, outros que tem que olhar, mas você feche os teus olhos aí. Feche os teus olhos. Eu não sei se você viveu alguma situação há um mês atrás, há 2 meses, 3 meses, há 1 ano. Se teve alguém que te traiu, e quando eu falo de traição, não falo só de traição de homem e mulher. Se teve alguma situação no teu serviço, na tua casa, junto com os teus vizinhos. Talvez você está vivendo uma batalha, como foi dita hoje na hora da ministração. E alguém machucou o teu coração. Não foi você que provocou essa situação, mas sim foi outra pessoa que provocou essa situação. E toda vez que você lembra, o seu coração dói, vem as lágrimas nos teus olhos, por causa disso. Talvez no passado você viveu uma situação que te levou a estar da maneira que você está agora. Mas o Senhor, quando eu montava essa pregação, o Senhor me tocava de convidar a igreja a liberar perdão nessa noite. A liberar perdão a pessoas que te machucou. Liberar perdão até para você mesmo. Talvez você não se perdoe. Eu já vi casos de pessoas que maltratavam tanto o seu cônjuge, maltratava tanto a sua esposa. Eu conheci uma situação assim, que o marido foi para as drogas e a sua esposa sofreu demais. E aí um dia ele aceitou Jesus, e ele lembrou da sua esposa, e ele queria voltar para ela, mas já não dava mais, porque ela já era casada com outro. E aí ele começou a se lembrar porque ele foi um drogado, agora a vida dele estava acabada.
Mas o Senhor não quer que isso, eu não sei se você está numa situação difícil por causa de você mesmo. O bom é você liberar perdão para você. Perdoe-se. Deus tem nova vida para você. Enquanto você não for para a sepultura, ainda dá tempo. Ainda há chance. Deus ainda pode restaurar a tua vida. Aquele homem estava ali por causa de pecado. Aquele homem estava ali há 38 anos sofrendo, e havia muitos enfermos do lado dele. Mas Jesus olhou para ele. Jesus passou por todos e foi até ele. Eu quero te dizer que o Senhor está te vendo nessa noite. O Senhor tem ouvido a tua oração. O Senhor tem ouvido a tua conversa com Ele. E Ele quer que hoje você pode mudar a sua história. Talvez não precisa de um milagre, mas precisa de você mudar o teu jeito de pensar. Talvez precisa de um passo seu somente para que essa situação seja virada, para que essa situação seja mudada. Talvez precise só de um passo seu. Por isso agora eu quero orar junto com você. E se tiver pessoas que você precisa liberar o perdão, você nem precisa orar alto para ninguém ouvir, mas comece a falar: Senhor, eu libero perdão agora, Jesus. Comece a liberar perdão. Eu libero, Senhor, perdão para o meu pai, que muitas vezes me perseguiu. Eu quero liberar perdão agora para minha mãe, que não me entendeu. Eu quero liberar perdão agora para o meu esposo, que me maltratou muitas vezes, e nós acabamos até separando. Eu quero liberar perdão agora para minha esposa. Eu libero perdão agora. Você pode citar nomes e libera o perdão, porque esse perdão vai te trazer cura. Vai te trazer cura. Libera o perdão. Talvez tenha alguém aqui que você precisa sair do seu lugar e ir lá dar um abraço e pedir perdão. Faça isso, não tenha medo, não tenha vergonha. Deus quer fazer um milagre sobre a tua vida hoje. O Senhor está te vendo. O Senhor está vendo o teu coração, e Ele quer mudar a tua história nessa noite. Ah, Senhor Jesus, eu quero me unir agora junto com a tua igreja, Senhor. Senhor, eu não conheço nem todo mundo aqui, Senhor, e quanto mais o coração. Mas o Senhor conhece cada coração nessa noite, meu Deus. Senhor, e vem trazendo um milagre, Senhor. Senhor, olha aí essa pessoa que está apresentando este nome agora, Ramanás. Senhor, que está liberando perdão, muda a história, Senhor. Muda a história nesta noite. Senhor, pessoas, ó Deus, que murmuraram por causa da sua situação, que falou: eu não aguento viver mais assim, mas eu oro, mas está pior. Mas eu falo, eu tenho ido até a igreja, mas nada tem mudado. Eu tenho clamado e não tenho sido curado. Talvez essa pessoa murmurou assim. E talvez você está vivendo isso porque Deus está querendo te amadurecer. Deus tem um propósito grande na tua vida, e Ele quer te amadurecer através dessa situação. Ah, deixa que o Senhor trabalhe na tua vida. Se até hoje você não se preocupou com o que você aprendeu, comece
se preocupar com o que você tem aprendido na palavra de Deus, o que os teus líderes têm passado para você. Comece a dar um passo mais sério com Deus. Muitas coisas do que nós vivemos porque nós não levamos a sério o Evangelho do Senhor, porque nós não levamos a sério a palavra de Deus, porque nem tudo é provação, mas muita coisa fui eu mesmo que procurei. Porque se eu tivesse seguido o que Deus tinha falado comigo, talvez eu não estaria vivendo isso. Então dê um passo novo hoje. Dê um passo novo hoje. Vai, não peques mais, para que mais nada de ruim te aconteça. Deixa o Espírito Santo de Deus mudar a tua história. Deixa que o Espírito Santo de Deus traga um novo tempo sobre a tua vida. Você vai ver o que Ele vai fazer. Você vai ver o que Ele vai fazer sobre a tua vida. Espírito Santo. Olha, adore por mim. Oh, Espírito. Vem pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Deixa Ele trabalhar. Espírito Santo. Oh, fala com Ele, que é oportunidade. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Oh, ajude nas minhas fraquezas. Trabalha, Senhor. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, esse é o pedido. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Ele não te deixou, coração está vazio, mas o meu clamor está subindo. Estou falando contigo essa noite. Estou pedindo, porque quem fazer algo na tua vida. Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está vazio, mas o meu clamor está subindo. Eu quero que você leve essa palavra para a tua casa. Eu quero que você leve essa palavra para a tua casa. Ela não é só para agora. Ela é para você deitar e mastigar, mastigar, mastigar. É para você começar a pensar como está a tua vida. É para você olhar para ti e procurar se não tem um espírito de coitadinho aí, que não está deixando você crescer espiritualmente, que não está deixando você se levantar e enxergar o que Deus tem para você, o que Deus tem para a tua vida. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar forte ao teu coração.